Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai continuar a falar sobre o livro do Eclesiástico. Então, a gente vai dar sequência a esse livro e realmente, provavelmente hoje nós vamos até encerrar esse importante livro, que ele é bem assim profundo, principalmente para quem quer aprender a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais ética na sua vida, né? Na verdade, nós não vamos terminar hoje, não vai dar, porque o assunto é bem extenso mesmo. Educação dos filhos. Ao preguiçoso é atirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos acelerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Triste sorte do insensato. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa ele dirá: o quê? Chora sobre um morto, porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo, porque é falho de juízo. Chora menos sobre um morto, porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com o estulto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele para não seres incomodado, e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso, e sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo, e que outro nome dá-lhe a não ser o de insensato? É mais fácil regar areia, sal, uma barra de ferro, do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. Então aqui fala como que essas pessoas que são chamadas de insensatas, elas são insuportáveis até no convívio, né? Aqui fala que é mais fácil carregar areia, sal, uma barra de ferro, do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. Quer dizer, são pessoas intragáveis, pessoas que você precisa ter muita paciência para lidar com elas, porque instruí-las é como ajustar um vaso quebrado. Né? Falar com elas, falar de sabedoria com elas, é como conversar com alguém que está adormecendo. Ela nunca prestará atenção. Chorar sobre um morto porque ele perdeu a luz, chorar sobre um tolo é falta de juízo. Então, é muito preferível chorar menos sobre um morto porque ele achou o repouso, né? Então, realmente, essas pessoas que são consideradas insensatas, nós nunca devemos conviver com elas, nós devemos sempre nos acautelar com elas, para não nos mancharmos com o contágio de seu pecado. Nós devemos nos afastar delas. Nós encontraremos repouso quando nós nos afastarmos delas, e a sua loucura não nos causará mágoa. Então é importante a gente sempre se precaver com o contato com esse tipo de pessoa. Alguém pode falar, mas então nós devemos nos afastar de muitas pessoas? Aqui fala do insensato. O insensato é o tolo, é o imprudente, né? É o ímpio. A firmeza. O encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa, não podem resistir à violência do vento. Assim, um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Então, para nós termos firmezas, para nós termos como o encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício, quando nós temos um coração firmado por uma direção amadurecida,
quando nós temos desígnios, em qualquer tempo que seja, que não são alterados pelo temor. Significa que nós temos um coração que não é medroso, um coração que confia em Deus. Ao passo que o coração do insensato, né, jamais tem temor em seus pensamentos. Assim, o que não se apoia também nos preceitos divinos. Então, as pessoas que se apoiam nos preceitos divinos, as pessoas que têm temor em seus pensamentos, são pessoas firmes. Isso é muito importante. Respeito à amizade. Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa o coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros os fará fugir. Assim, quem insulta um amigo rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de teres parte com ele em sua herança. O vapor e a fumaça levam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. E se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei, mas quem o souber dele desconfiará. Então aqui fala, né, que nós nunca devemos insultar, nós nunca devemos fazer sair lágrimas, machucar um coração, magoar uma pessoa. Nós devemos sempre entender que quem insulta um amigo rompe a amizade. Então, realmente, nós nunca devemos dizer contra ele palavras desagradáveis, mas nunca temermos, porque a reconciliação é possível. Mas nós devemos ser fiel em nosso amigo, né, na sua pobreza, permanecer fiel no dia da aflição. Como é bonito o respeito, então, à amizade. Oração para ser preservado do pecado. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável aos meus lábios, para que eu não caia por sua causa, e para que por minha língua não me perca? Senhor meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios, e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos, e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam, para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escarneça de mim o meu inimigo. Senhor meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis de as suas sugestões, não me deis olhos altivos, e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Então aqui fala uma oração para ser preservado do pecado, né? Para que Deus realmente não permita que eu siga, né, o conselho de meus lábios, que eu fale o que quiser, que eu realmente viva uma vida na ignorância, né? Então, quem fará isso? Quem fará com que eu seja uma pessoa que cultive a doutrina da sabedoria, para que não aumentem as minhas omissões? Então, é só Deus mesmo que pode nos preservar do pecado. É só Ele que tem essa capacidade. Disciplina da língua. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivo de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estaria isento de culpa. Pois assim como escravos submetidos continuamente à tortura, dela trará cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te acharem no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto e desejes não ter nascido, e amaldiçoes o dia do teu nascimento,
O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais corrigirá disso. Como é importante nós cultivarmos, então, a disciplina da língua. Nós sermos pessoas que seguem, que guardam os lábios, que não caem, então, através dos lábios, né, em leviandades, que são pessoas que não se acostumem ao juramento, porque o juramento, ele leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca. Quantas vezes a gente vê pessoas jurando, né, pelo nome de Deus, né? Eu juro por Deus. Não, nós nunca devemos jurar por Deus, porque nisto está sempre o pecado, nisso está sempre a falha. Isso leva a muitos pecados, né? Então, o homem que jura com frequência será cheio de iniquidade. Então, realmente, aquelas pessoas que juram pelo nome de Deus, elas realmente estão sempre, nunca poderão estar isentas de iniquidade, de pecado. Então é importante você nunca jurar em vão, nunca se acostumar a uma linguagem grosseira, porque aí sempre vai haver pecado, principalmente com pessoas que você às vezes são mais poderosas que você. Então, às vezes, pela sua familiaridade, você às vezes pode amaldiçoar o dia do teu nascimento e tenha de suportar um insulto. Então, realmente, você precisa ter muita cautela e disciplina com a língua. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira traz sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo alimento é doce. Não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo e diz: Quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha, a quem temerei? O Altíssimo não se recordará de meus pecados, e ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, investigam o coração humano, até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-la criado, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, em segundo lugar pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-lhe a si filhos de outro homem. Esta mulher será trazida perante a Assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobrevierem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus, e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir ao Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Olha que interessante o que está escrito aqui. Luxúria e adultério. Aquelas pessoas que se comprazem nos pecados assim da carne, né? Que abusa de seu próprio corpo. Essa pessoa essa alma que queima como um fogo ardente, ela traz sobre si duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira traz sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente, o homem que abusa de seu próprio corpo, o fornicador, aquela pessoa que profana seu leito, prejudica-se a si mesmo e diz: Quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha. A quem temerei? O Altíssimo não se recordará dos meus pecados, e ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol. Então, realmente, ele examina todo o procedimento dos homens, ele investiga o coração humano. Então, não tem como a pessoa dizer que não tem ninguém olhando para ela, que ninguém está olhando, ninguém me vê, a quem temerei? O Altíssimo não se recordará dos meus pecados. Então, essa pessoa que profana o seu leito, ela prejudica-se a si mesma. O fornicador, a pessoa impura, a pessoa que abusa de seu próprio corpo, que vive na luxúria, que vive no adultério, ela vai atrair a maldição de Deus. Essa pessoa, essa mulher que abandona o seu marido e que lhe dá um filho adulterino, ela não sabe o que é o temor a Deus. Ela será vexada diante de todos, porque ela foi desobediente à lei do Altíssimo. E, em segundo lugar, porque pecou contra o seu marido.
né? Então, realmente, esse pecado do adultério é muito grave, porque é um pecado contra o sexto mandamento, que é a lei do Altíssimo, não cometerás adultério, e também é um pecado que é exatamente contra a própria pessoa com a qual você adulterou. Então, é um pecado muito grave esse. Elogio da sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor, e é exaltada no meio do seu povo, e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos, meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbora celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra, impetrei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sobre os meus pés com meu poder os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens. Aquele que me criou repousou sobre minha tenda e disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes sobre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. E fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como cedro do Líbano, como cipreste no monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira dos campos, como um plátano no caminho, à beira das águas. Exala um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si próprio. Perfumei minha morada. Meu perfume é como um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutas de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Então aqui é o elogio da sabedoria. Como a sabedoria, ela é algo que torna o homem parecido com Deus, torna o homem uma pessoa que ela habita na moradia do Senhor, ela ouve a voz dele, ela tem um perfume que é de um bálsamo sem mistura, ela tem ramos que são de honra e graça. Então nela se acha toda a graça do caminho e da verdade, toda a esperança da vida e da virtude. Então, realmente, a pessoa que procura realmente ter uma vida plena, uma vida cheia do Espírito de Deus, ela precisa procurar a sabedoria. Todas as pessoas que a desejam com ardor precisam procurá-la, precisam estar realmente próxima dela. Por quê? Porque o espírito dela é mais doce que o mel, e a posse dela é mais suave que o favo de mel. A memória do nome dela durará por toda a série dos séculos. Aqueles que comem terão ainda fome. Por quê? Porque aquele que a ouve não será humilhado, e aqueles que agem por ela não pecarão, aqueles que tornam conhecida terão a vida eterna. Então, no próximo vídeo, nós continuaremos a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico, que é um livro muito importante. Espero que todos estejam gostando desse importante livro, que possam realmente aprender muitas coisas importantes, que nos trazem muita instrução e nos trazem uma qualidade de vida muito importante e muito oportuna. Muito obrigada a todos pela compreensão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.